Vamos ver agora o exercício 3. Ele caiu na avaliação de aprendizagem em processo do ano de 2019. Observe os números apresentados nos itens a seguir. Então, nós temos alguns números. E depois, pergunta o seguinte, os números irracionais estão apresentados nos itens, então é para a gente procurar números irracionais. Então, vamos lá, vamos ver o item 1, que é o número 1. Ele é um número natural, inteiro, racional? O que ele é? E acertou quem disse que ele é um número irracional. Por que ele é um número irracional? Por causa da raiz de 5. Às vezes alguém pode estar pensando aí, ai professora, mas você disse que todas as frações são números racionais, mas aqui é uma fração em que um dos números é um número irracional e qualquer conta, qualquer operação que você faça com um número irracional vai continuar sendo um número irracional. Então, a raiz de 5 aqui é o que faz esse número ser irracional. Vamos para o item 2, 4,121212. O que é esse 121212? É o período. Então, significa que esse número é uma dízima periódica. E se ele é uma dízima periódica, também é um número racional. Lembra, todas as dízimas são números racionais. Então, esse não é irracional. Vamos para o terceiro número, π sobre 2. Ele é um número irracional. Por que ele é irracional? Por causa do π. Qual é o valor do π mesmo? Quem lembra? 3,14, 15, 92, 65 e por aí vai, né? Um monte de número, ou seja, ele é infinito e não periódico depois da vírgula. E o item 4, né? 0,11, 22, 33, 44, o que é esse número? É irracional também. Apesar de muita gente achar que ele se parece com um número racional, não é. Ele é irracional, porque a gente não consegue um período. Diferente do item 2, que a gente tem aqui o 12, 12, que é o número que sempre se repete, aqui a gente não tem um número que se repete, né? O período que vai ser sempre igual. Por isso que ele é um número irracional. E o quinto número, 17 oitavos, é uma fração bonitinha, lindinha, então é um número racional. Bom, logo, a nossa resposta correta está em qual item? No item que tem 1, 3 e 4, que no caso é a alternativa D. Vamos agora para o exercício número 4. A figura abaixo está dividida em 6 partes iguais. A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? Esse é um exercício considerado bem fácil. A gente precisa apenas lembrar de um pequeno item quando a gente fala de fração, que na parte de cima da fração é sempre a parte pintada, o que foi pedido. Eu falo que tem que guardar isso, não pode esquecer. E a parte de baixo da fração é sempre o todo, o total. Lembrando desses itens, vocês nunca vão errar como montar uma fração. Então, como vai ficar a nossa fração? Em cima é a parte pintada. Quantos pedacinhos pintados tem? 2. Então, em cima é 2. Na parte de baixo, o todo, o total. Qual é o total de partes que nós temos? É 6. Então, a fração que nos interessa é 2/6, que é a letra C. Exercício 5. A representação decimal correspondente à fração 3/4. Se eu quero transformar uma fração em número decimal, ou seja, número com vírgula, basta eu dividir. Lembra, a fração é divisão, é muito importante lembrar isso. Então, basta pegar o 3 e dividir para 4. E 3, dá para dividir para 4? Não, né? O 3 é menor, então põe um 0, vírgula e um 0. Então, eu vou dividir 30 para 4. Tem 30 na tabuada do 4? Não, mas tem 28, que é 4 vezes 7. E 28 para 30 vai sobrar quanto, né? Vão sobrar 2. Quero continuar essa conta. Como que eu faço? Eu vou acrescentar um 0 aqui para eu poder continuar. Então, vai ficar 20 dividido para 4. 20 dividido para 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Não vai sobrar nada. Então, minha resposta correta
0,75. Exercício 6. Observe a reta numérica a seguir. A gente tem essa reta com alguns números. O número irracional, raiz de 8, está localizado entre os pontos A e E. Será que a raiz de 8 está aqui entre 0 e 2? E e F. Será que a raiz de 8 está nesse pedaço aqui? F e G. Será que a raiz de 8 está aqui entre o 2,5 e o 3? Ou entre G e H? Entre o 3 e o 3,5. Primeira coisa que nós precisamos pensar. Quem são as raízes perto da raiz de 8 que nós conhecemos? Vamos pensar em algumas raízes. Vou fazer um rascunho aqui do lado. Qual é a raiz de 0? 0. Qual é a raiz de 1? Raiz quadrada, né? Nós estamos trabalhando. 1. Qual é a raiz de 2? Não é um número exato. Qual é a raiz de 3? Não é um número exato também. Para quem não lembra, né? Achar a raiz é pensar num número vezes ele mesmo, que dá o número que a gente está procurando. Vamos ver o exemplo aqui, ó, com a raiz de 4. Quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Ah, por que a raiz de 4 é 2? Raiz de 4 é 2 porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, achar a raiz é conseguir encontrar esse número que multiplica por ele mesmo, que dá o número que a gente está procurando. Por isso que raiz de 2 não tem resultado racional, não tem resultado inteiro. Eu não consigo um número multiplicado por ele mesmo que dá 2. Então, por isso que a resposta é irracional, porque vai ser um número com vírgula infinito e não periódico. Então, voltando aqui nas nossas raízes. Vamos lá. Raiz de 5, não tem número exato. Raiz de 6, também não. Raiz de 7, também não. Raiz de 8, é a que nós estamos procurando, também não tem raiz exata. Aí a gente sabe que a raiz de 9 é 3. Então, na verdade, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a raiz de 8, que é o número que a gente está procurando, está entre a raiz de 4, que a resposta é 2, e entre a raiz de 9, que a resposta é 3. Então, a gente já sabe que a raiz de 8 está aqui, ó, entre o 2 e o 3. Só que isso me deixa com o intervalo E, F e G, o que poderia ser a resposta B ou a resposta C. Eu ainda preciso pensar se está entre 2 e 2,5 ou 2,5 e 3. E aí é bem simples, basta eu observar esse número 2,5 aqui, ó. Faz aí a continha. 2,5 vezes 2,5 e ver quanto dá. Vocês vão perceber que dá 6,25. 6,25 é menor que raiz de 8. Ou seja, raiz de 6,25 é 2,5. Isso me garante que raiz de 8 é maior que raiz de 6,25. O que eu sei que então que a raiz de 8 vai estar em algum lugar aqui, ó, entre o F e o G. Então, o item C é a minha resposta correta. Exercício 8. Pedro tem um terreno no formato quadrado e área de 20 metros quadrados. Ele quer construir uma cerca de arame ao redor do terreno. Utilizando uma calculadora, descubra a medida do perímetro aproximado desse terreno. Então, em probleminhas assim, os alunos têm muitas dúvidas de o que fazer, por onde começar. Então, vamos tirar as informações que nós temos desse exercício. A primeira informação é que nós estamos falando de um terreno quadrado. E a segunda informação é que a área mede 20 metros quadrados. Isso quer dizer que eu tenho que pensar em um quadrado, e aí vocês desenham um quadrado. Desenhem com régua, por favor, para ficar bonito, não feio igual o meu. A gente sabe que a área mede 20 metros quadrados. Bom, e o que nós precisamos saber, ou precisamos lembrar? Que o quadrado tem os 4 lados iguais, e nesse momento a gente não sabe o lado dele. E está pedindo para a gente descobrir o perímetro. Então, eu preciso lembrar o que é perímetro e o que é área. Área é a multiplicação dos lados e perímetro é a soma dos lados, é o contorno. Em todos os casos, eu preciso do lado do meu quadrado, que eu não sei. Vamos chamar de x? Se eu não sei, eu uso uma letrinha. Pode ser qualquer letra. Eu vou usar o x porque geralmente é a letra que todo mundo mais usa. Como a gente falou, a área é a multiplicação dos lados. Então, x vezes o x tem que dar os 20 metros que foi
fornecido no enunciado. E aí eu preciso de um número vezes ele mesmo que dê 20. E nós não temos esse número, porque na verdade, esse x vezes x que tem que dar 20 é um x ao quadrado, né? Um x elevado a 2 que tem que dar 20. Ou seja, eu estou pensando na raiz quadrada de 20. Uma coisa é sinônimo da outra. E não tem esse valor exato, né? É um número irracional. Então, vamos escrever aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, que tem que ser igual a 20. Quadrado para cá, passo para o outro lado, inverte a operação. Contrário de potência é tirar a raiz. Como é x ao quadrado, eu estou querendo a raiz quadrada de 20. E aí nós não temos um número exato. O máximo que a gente sabe é que raiz de 20 está entre raiz de 16 e entre raiz de 25. São as raízes que a gente conhece o resultado. Então, eu sei que isso aqui é um número entre 4 e 5. Mas se eu quiser mais bonitinho, vai lá na sua calculadora, o enunciado mesmo sugere que a gente use calculadora, e coloca raiz de 20. Nós vamos ver que vai dar 4,47, 21, 35, 95. Precisa esse monte de número? Não, a gente vai usar uma aproximação. Então, vamos falar que x é aproximadamente 4,4. E agora que a gente descobriu o valor do x, o valor do lado, a gente encontra o perímetro que foi pedido. Então, basta lembrar, perímetro é a soma dos lados. Então, como tem 4 lados com a mesma medida, é 4,4 mais 4,4 mais 4,4 mais 4,4. Ou simplesmente 4 vezes 4,4, que vai dar o nosso resultado. 17,6 metros. Lembra, área é metros quadrados, perímetro é só metros. Certo, gente? Dúvidas, perguntas, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Até mais!